Olá a todos! Hoje vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade, dúvidas e até debates acalorados em a relação entre a Bíblia e a ciência. Será que essas duas áreas aparentemente tão distintas podem de fato coexistir? Será que os ensinamentos bíblicos são realmente incompatíveis com as descobertas científicas? Ou será que existe uma maneira de harmonizar esses dois mundos para que eles se completem, para que eles se complementem? Essa é uma pergunta que vamos explorar juntos. Primeiramente, é importante reconhecer que tanto a Bíblia quanto a ciência buscam resposta para perguntas fundamentais sobre a existência, a origem do universo, o propósito da vida e nossa origem como seres humanos. A diferença está no método e no enfoque. A ciência utiliza observação, experimentação, hipóteses e comprovação empírica para construir seu conhecimento. Já a Bíblia é um texto sagrado carregado de ensinamentos espirituais, morais e históricos transmitidos ao longo dos séculos com base na fé e na revelação divina. Muitas pessoas acreditam que fé e ciência são forças opostas, que não pode coexistir porque uma exige crença sem prova, enquanto a outra exige provas e evidências. Essa visão, no entanto, é simplista e não leva em conta a complexidade das duas áreas. Mesmo grandes cientistas ao longo da história, como Isaac Newton e Gregor Mendel tinham profunda espiritualidade e viam suas descobertas como um modo de entender melhor a obra de Deus. Para eles, ciência e fé estavam integradas. Então, podemos dizer que a questão principal não é se a Bíblia ou se a ciência estão corretas, mas sim como interpretamos cada uma delas. Por exemplo, muitos conflitos clássicos, como a origem do universo, que para a ciência moderna é explicada pelo Big Bang, e para algumas interpretações bíblicas é narrada como a criação em 6 dias, pode ser visto por perspectivas diferentes. Não é necessário pensar que os dias do Gênesis sejam dias literais de 24 horas. Podem ser entendidos como períodos simbólicos ou representações poéticas do processo criativo. Outra questão importante é que a Bíblia não tem a pretensão de ser um livro científico. Sua missão maior é orientar as pessoas sobre valores, ética e o relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso, buscar nela respostas científicas específicas é usar o texto para um propósito para o qual ele não foi escrito. A ciência responde ao como das coisas, enquanto a Bíblia responde ao porquê. Além disso, temos inúmeras descobertas científicas que amplificam nossa admiração pela complexidade do universo, o que para muitas pessoas é uma confirmação da existência de um Criador inteligente. Por exemplo, a complexidade do DNA, o equilíbrio perfeito das condições para a vida na Terra, as leis da física que regem o universo, tudo isso pode ser motivo de espanto e gratidão, algo com o qual a fé cristã dialoga tranquilamente. É claro que existem interpretações bíblicas mais literais que podem entrar em choque direto com o conhecimento científico atual. Isso leva a debates complexos. É fundamental que haja respeito e diálogo aberto nessas discussões para que não haja polarização desnecessária. A ciência está sempre aberta à revisão e atualização, e a fé também pode amadurecer e aprofundar sua compreensão do mundo. Um exemplo claro de diálogo produtivo entre a Bíblia e a ciência é a teoria do design inteligente, que, mesmo sendo controversa,
dentro da comunidade científica suscita reflexão sobre a origem da complexidade da vida. Outra área é a cosmologia, onde muitos cientistas que são religiosos veem o Big Bang não como uma contradição com a fé, mas como uma confirmação da criação ex nihilo, a criação da partir do nada. Além disso, o avanço da neurociência e psicologia tem ajudado a entender melhor como funcionam a mente e a consciência humana. Temas que também são tratados em termos espirituais na Bíblia. Esse diálogo entre ciência e fé pode enriquecer o entendimento sobre quem somos em todos os níveis. Portanto, podemos concluir que a Bíblia e a ciência não são inimigas, mas sim diferentes linguagens que buscam a verdade. A chave está em como interpretarmos o texto bíblico e como compreendermos as descobertas científicas. Quando mantemos mente aberta, humildade intelectual e disposição para escutar, conseguimos construir uma ponte entre essas duas formas de conhecimento. Para aqueles que acreditam que fé e ciência juntas, convido a refletir um pouco mais. A ciência sem ética pode levar a grandes perigos, enquanto a fé sem conhecimento também pode gerar fanatismo ou ignorância. Por isso, o diálogo construtivo entre as duas áreas é fundamental para a construção de uma visão mais completa e saudável do mundo. Em resumo, a Bíblia e a ciência podem sim ter uma relação possível, desde que entendamos cada uma em seu contexto e propósito. Elas fornecem respostas complementares que, quando estudadas com respeito um pelo outro, ajudam a humanidade a crescer, a se conhecer melhor e a ter esperança para o futuro. Muito obrigado por assistir até aqui. Quero deixar esse convite para que continuemos essa reflexão juntos, buscando sempre a verdade com humildade e respeito. Até a próxima!